Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos lá, né? Mais uma vez aqui novamente, mais uma semana de estudos, continuando essa obra Paulo e Estevão. Agora, essa semana, iniciaremos a segunda parte, né? A parte do Saulo se transformando em Paulo, né? A gente já começa a ver as primeiras dificuldades que ele enfrenta nesses dois primeiros capítulos, né? Colhendo imediatamente os frutos do que ele vinha plantando até então, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Boa noite, Michel, e vamos continuar o nosso estudo, começar, na verdade, né, que temos hoje muita coisa para falar. Então, vou passar a palavra aí para Michel, para ele fazer a nossa prece inicial, e depois a gente volta aqui com o primeiro capítulo dessa segunda parte, Rumo ao Deserto. É com você, Michel. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gilmara. Vamos então uma breve prece para a gente iniciar com bastante coisa para falar, né? Muita gratidão, muita alegria. Vamos iniciar esse estudo de hoje. Sabemos que a colheita, ela depende muito também de nós, do que vamos semear. Possamos semear sempre o bem, para colher o bem também. Nossos anjos da guarda sejam sempre nos auxiliando, nos apoiando, mas principalmente que possamos ouvi-los com maior cuidado, com maior interesse. Vamos então, com muita alegria, iniciar esse estudo, sempre rogando a espiritualidade superior e a Jesus, nosso mestre maior, que fique conosco, nos auxilie hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Vamos lá, né? Então, no último capítulo, né, a gente viu o encontro de Saulo com Jesus lá às portas de Damasco, e agora a gente, como o capítulo diz, rumo ao deserto, né? Como é que o Saulo recebeu tudo isso? Ficou após esse encontro com Jesus, a gente sabe que ele ficou cego, né? E dali ele estava acompanhado de três servos, né? Ele dispensou dois e ficou com aquele que era mais amigo dele, né? O Jacó. E o Jacó acabou conduzindo Saulo até Damasco, né? Então ele necessitava ser conduzido, porque ele não estava enxergando, né? E quando chega em Damasco, o Paulo diz que necessita de auxílio moral, que necessitava mais de acolhimento moral do que do próprio acolhimento físico, dada a condição que ele estava nesse momento. E aí ele lembra de pedir ajuda a Sadoc, no intuito de, conversando com Sadoc, que ele considerava seu amigo, entender melhor, né, o que aconteceu com ele, toda aquela experiência que ele viveu. E aí, para a gente relembrar quem era Sadoc, né? Sadoc foi aquele amigo que o Saulo recebeu lá em Jerusalém, e que conta de um dos milagres lá da Igreja do Caminho, feito por Pedro, né? E eles vão lá na Igreja do Caminho, onde Saulo ouve a pregação do Estevão, e onde começa toda a perseguição, e naquele momento ele estava acompanhado justamente do Sadoc, né? E esse Sadoc, que é de Damasco, né? Era então um grande amigo desde a infância de Saulo. E aí eles vão à casa do Sadoc, né? O Jacó conduz Saulo até a casa do Sadoc, deixa Saulo aguardando nos portões, porque Saulo não quer se apresentar, não quer aparecer daquela forma, naquelas condições, logo de imediato para o amigo, né, tendo em vista que ia causar um grande espanto, e pede para que o Jacó vá lá e conte toda a história, né? Então, o Sadoc ouve todo o relato daquilo que aconteceu, do objetivo que eles estavam indo para Damasco, que era a perseguição dos cristãos lá, né, de todos os pregadores, principalmente do Ananias, conta todo o relato da visão que o Saulo teve de Jesus, e aí o Sadoc fica espantado, né, e diz, olha, diante disso tudo, eu não tenho como receber o Saulo agora aqui, e ainda mais que eu estou recebendo visitas, né, rabinos de várias sinagogas de sítio, que iam fazer a pregação na sinagoga no sábado, e ele diz que não queria expor o amigo, né, que não queria expor Saulo diante daquelas pessoas todas que estavam na casa dele. E aí o servo pergunta, e o que é que eu faço? O que é que eu aviso? E aí o Sadoc já dá uma resposta, né, que é bem triste para Saulo, né? Ele diz assim, avisa para o Saulo que eu não estou em casa, né? E o Jacó vai lá e diz, olha, seu amigo não está em casa.
E o Saulo diz, mas como? Será que eu também estou ficando surdo? Porque eu acredito que eu tenho ouvido a voz dele, embora eu não entendi o que ele falou, mas eu escutei a voz do Sadoc. E diante dessa resposta do Saulo, o Jacó, ele acaba contando, né, tudo aquilo que o Sadoc pediu que ele falasse, e pediu que ele fosse levado para uma pensão, indicou a pensão na rua direita, a pensão do Judas, e que depois iria procurá-lo lá. Então, Saulo sofre, né? Ele sente aquela primeira rejeição, né? Poxa, um amigo de infância dele, ele procura numa situação daquela, ele cego, né? Querendo um apoio moral e querendo conversar sobre o acontecido e recebe essa rejeição logo de cara. Então, ele não esperava essa atitude. E ele ainda estava ingênuo quanto o outro lado, né? Ele estava do lado dos perseguidores. Ele começa a sentir agora como é estar do lado dos perseguidos e do caos todo que ele causou pelos cristãos. Mas Saulo, já demonstrando o início da sua modificação, né, tocado por Jesus, ele reflete, né, Emmanuel coloca assim, refletiu que efetivamente possuía agora experiências que o outro não pudera conhecer, né? Então, olha só, quando a gente é tocado, né, por essa boa nova, como a gente tem aquilo que o outro não tem, e passa a ter também um entendimento das coisas que o outro não tem. Então, é de se entender a atitude do Sadoc, ele chega a essa conclusão, né? Chegando à conclusão de que talvez fizesse o mesmo se os papéis estivessem invertidos. Então, ele pensa, o Sadoc não conhece, ele não viu Jesus como eu vi, ele não teve todas as experiências que eu já tive até agora com Jesus, ele não conheceu a fundo a Boa Nova, através dos exemplos de Estevão, da Abigail, ele não teve essa vivência que o Saulo teve, que culminou com o encontro pessoal com Jesus. E ele diz, ora, se eu tivesse na mesma posição que ele, talvez eu fizesse a mesma coisa. Então, ele já aprende a não recriminar, né? A aceitar aquilo e enxergar que ele está a entender o que ele não entendia, que é estar na presença de Jesus, estar com Jesus. E aí, Saulo sabia que a sua transformação provocaria muitos protestos no ambiente farisaico, né? Ele já sabia disso, que se ele mesmo, como perseguidor, né, qualquer coisa nova que acontecesse, ele já saía endurecendo suas atitudes, imagine ele, né, que estava agora invertendo, indo para o outro lado da moeda. Então, Jacó deixou Saulo instalado na pensão de Judas e tinha receio dele ficar ali sozinho, cego, né? Mas Saulo disse, não, pode ir, ele disse que precisava voltar ao Jacó, que ele tinha 2 filhos esperando por ele, e ele disse, Saulo, que ele podia ir, que ele acreditava, né? Ele já começa, ele expressa pela primeira vez que acreditava na cura dos seus olhos, né? Que Jesus iria curar, e no que Jesus tinha dito para ele, que era para que ele entrasse na cidade, que lá seria dito o que ele deveria fazer, né? Respondendo aquela pergunta que ele fez para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Né? Então Jesus disse, vá, entre na cidade que você vai ter a resposta. Então Saulo, ele fica ali naquela pensão de Jacó, meditando, né? Durante 3 dias, ficou ali isolado, segundo Emmanuel, né? Dando uma trégua às atividades mundanas para exterminar os erros do passado, olha só, né? As dificuldades do presente, e precisava ajustar-se à inelutável reforma de seu eu, né? E na angústia do espírito, sentia de fato desamparado por todos os amigos para as realizações do futuro. Então, ele estava ali revendo tudo que ele tinha feito, né? Analisando aquela situação que ele se encontrava e já preparando o futuro, né? E ele precisava desse tempo para assentar tudo aquilo que ele tinha vivido. Então, foram dias em que ele fez fervorosas preces a Jesus, solicitando que Jesus não o desamparasse, né? E depois, lá do 3º dia, desse primeiro encontro dele consigo mesmo, né? Onde ele pôde refletir tudo aquilo de uma maneira calma, de uma maneira sensata, né? Saulo começa a entender, durante esses períodos, a fé de Gesiel e de Abigail, o que eles sentiam, a entrega deles também ao Cristo, né? Ele medita que os títulos do mundo de nada lhe serviram, né? Ele não conseguia entender, ele como Saulo, aquela paz
como a gente viu nos capítulos anteriores, que os cristãos tinham, né, que eles se entregavam à morte com uma esperança, apesar de todo o sofrimento, estava ali com um sorriso, acreditando no porvir, e ele não conseguia entender aquelas pessoas pobres todas que estavam ali na Igreja do Caminho, sempre munidas de muita fé e com respostas que ele não conseguia encontrar essas respostas em todo o tempo que ele estudou a doutrina de Moisés e os antigos profetas, né? Então ele viu que os títulos, que nada daquilo lhe servia e que Jesus veio para consolar justamente os pobres e os aflitos. Ele começa a entender isso. Tudo aquilo que ele não entendia começa a fazer sentido para ele. E agora, né, que ele foi atingido pela cegueira, a dor, né, Emmanuel, nesse capítulo, ele fala algumas vezes como a dor faz a gente amadurecer, né? E a cegueira foi uma forma, eu entendo, o Michel pode dizer também como ele entendeu, ainda mais daqui a pouco, quando, através do Ananias, né, Jesus restabelece a visão dele, é como se Jesus realmente colocasse uma venda nos olhos dele, para que ele olhasse para si e tentasse reformular, deixando aquele homem velho se transformando num homem novo. E, através dessa dor, ele conseguisse realmente olhar para o que realmente importa. Que talvez, se não fosse essa cegueira, talvez fosse mais difícil ele deixar, né, o homem velho, aquele homem egoísta, aquele homem vaidoso, aquele homem que queria sempre debater e discutir com todo mundo, e por conta do seu grande conhecimento, da sua grande sabedoria, vencer os debates, que era isso que ele estava acostumado a fazer. Então, através dessa cegueira, ele teve a oportunidade de olhar para ele, né? De enxergar os verdadeiros valores, e era o que ele tinha mais dificuldade de enxergar. Então, é uma cegueira física, mas que também tem um sentido moral, né? Tem um sentido espiritual, não é por acaso. É o cegar-se para o mundo para enxergar o que realmente importa, né? É essa, digamos assim, a reflexão moral que eu faço dessa cegueira do Saulo. Né? Então, ao entardecer do terceiro dia, o hoteleiro vem anunciar que Saulo tem uma visita, né? E aí adentra ao quarto um velhinho, um homem velhinho, que vem auxiliá-lo em nome de Jesus. Né? E Saulo indaga, quem seria esse benfeitor? Né? Será que o Jacó contou a história para alguém? Não, ninguém estava lá na estrada de Damasco, ninguém sabia quem era essa pessoa. E aí ele pergunta, e quem é? É justamente o Ananias, né? A pessoa que ele tinha ido lá para matar, para castigar por ter apresentado Jesus à noiva dele, né? Esse malfeitor na cabeça dele, né? Essa personificação do carpinteiro, como ele falava, né? Já que ele não tinha Jesus ali encarnado para ir contra, ele foi em busca de Ananias com toda a sua sanha de vingança, né? E quem está ali justamente amando de Jesus, o próprio Ananias, né? Então, Ananias percebe que Saulo, antes apaixonado e caprichoso, aprendera a ser humano e humilde. Então, olha só como Ananias já reconheceu isso nele, como ele já demonstra esses sinais de transformação, né? Então, Ananias começa a conversar com ele, e Ananias acaba batizando Saulo na nova fé, né? Apresentando a nova fé ao Cristo Jesus, e impõe as mãos sobre de Saulo, faz uma prece rogando a Jesus que abençoe o novo discípulo. E aí Saulo sente como se escamas, coisa física, né? Um fenômeno físico, como se escamas lhe caíssem dos olhos e recupera a visão, né? Então, um fenômeno mediúnico, não deixa de ser, né? Essa cura dele, né? Essa questão dessas escamas que caem, esse simbolismo, né? De tirar realmente essa venda dos olhos do Saulo, né? Então, ele, a partir dali, ele vai enxergar o mundo de uma maneira diferente, vai enxergar o mundo pela ótica do Cristo, da boa nova que o Cristo veio apresentar, né? E nisso a emoção toma conta do quarto e eles começam a chorar, abraçados, né? Ananias por ter sido um reflexo de Jesus ali naquele momento, por ter sido encaminhado para ali, e o Saulo por sentir cada vez mais a presença do Cristo em sua vida. E aí ele se sente como se houvesse renascido com novas energias e pede a Ananias que ele possa ler todos os ensinamentos sobre Jesus. E Ananias diz que ele não tem todos os ensinamentos de Jesus ali, né? Ele começa a conversar e diz que para que ele encontrasse toda a transcrição do Evangelho de Levi, ele teria que ir lá na Igreja do Caminho,
pois só lá é onde teria todo o texto completo, né? E aí ele tem alguns pergaminhos que ele leva consigo, e o Saulo pede esses pergaminhos para anotar, né? Antes disso, o Saulo pede que ele falasse um pouco do Estevão e da Abigail. O Ananias também conta a trajetória dele, como tudo aconteceu até ele conhecer e se converter. Ele também era um homem que tinha posses, e ao ver Jesus crucificado, ele acaba deixando tudo que ele tem e acaba se entregando também à divulgação da Boa Nova, né? E sai ali divulgando o Evangelho. Os homens lá do caminho, os apóstolos, encaminham ele para Jope, né? Para a estrada de Jope, que é onde ele conhece a Abigail e o Zacarias, que, embora sendo judeus, permite que ele pregue a Boa Nova para todos aqueles os servos, para todas as pessoas que trabalham ali, que estavam interessadas em conhecer o que Jesus veio trazer, né? Então, ele conta, né, que após Abigail muitas vezes nunca se referiu de maneira ruim, pelo contrário, ela pedia para que ele rezasse para Jesus, converter o Saulo. Então, olha só a importância. Inclusive, o Ananias diz que acredita que ele já sabia que Abigail ia morrer, porque ela já apresentava uma debilidade física, né? E diz assim, mas quem sabe não é Abigail que está intercedendo por você aos pés de Jesus? E quem sabe não foi ela, através das preces dela e do pedido dela, que contribuiu para que Jesus aparecesse para você lá na estrada de Damasco, né? Então, Saulo, nas emoções extremas que ele caracterizava o sentimento, passou a considerar o poder do evangelho, examinando seus limitados recursos transformadores, né? Então, ele viu como tudo aquilo era importante para ele, né? E solicita aí os textos ao Ananias, né? O Ananias entrega a ele o que ele tem, e ele fala para o Ananias que iria transcrever tudo aquilo e que iria estudar, porque ele pergunta a Ananias se o Ananias conhece Sadoc, e Ananias conheço, ele é o chefe dos perseguidores aqui dos cristãos. Ele disse, vai ter uma reunião lá na sinagoga e eu vou querer falar sobre esses textos no próximo sábado. E aí Ananias disse, não, vá com calma, Saulo, tenta demover essa ideia da cabeça deles. Não é bem assim, né? Tenha cuidado, porque você não sabe como estão sendo essas investidas contra os cristãos. Aí ele disse bem assim, que temia por ele. Aí Saulo disse, não tema por mim não, porque se Jesus está comigo, eu sei o que eu vou fazer. Eles dizem assim, mas você precisa também se concentrar para de qualquer jeito, mas não teve jeito. Saulo, quando metia uma coisa na cabeça, ia lá e fazia, né? Então, não teve jeito. Ele vai, procura Sadoc, né? E é informado que Sadoc já está na sinagoga. Então, ele chega lá na sinagoga, né, vê que todos estão presentes, já está começando lá a pregação, ele chama Sadoc para um canto, conta tudo o que aconteceu. Sadoc já percebe a diferença que há ali entre ambos, que os dois já não comungam dos mesmos entendimentos e dos mesmos pensamentos, né? Eles não pensam mais da mesma forma, e ele ri, eles acham que Saulo está ficando louco. Aí Saulo diz, não, eu quero tomar a palavra. Aí Sadoc diz, mas você tem certeza que você quer? Quero, ninguém vai me pedir. Ele ainda utiliza isso muito, né? Diante do prestígio que ele tinha, ninguém teria coragem de negar a palavra dele. Então, ele ainda tem um pouco daquela soberba, daquela vaidade, né? Diante do cargo que ele ocupava, diante da posição que ele tinha. Isso mostra como a gente não deixa uma coisa que a gente vem acumulando, né, durante um tempo, durante uma vida, durante várias vidas, de uma hora para outra, né? A gente precisa primeiro assentar esses conhecimentos novos, transformar para depois seguir. E é essa lição que Saulo vai aprender, vai começar a aprender a partir de agora, né? Então ele vai ali na frente, fala de como ele conheceu Jesus, né? E ele começa falando do poder de conversão, de convencer, de persuasão que ele tinha, né? Ele começa utilizando as palavras assim que ele sempre pregou, estudou, e que ele não iria ali na frente para falar bobagem, né? Em resumo, ele diz assim, ele sabe o que ele está falando, que ele é conhecido por
pelo quanto ele estudou e por quanto ele defendia a lei de Moisés e por quanto ele defendia tudo aquilo, o Velho Testamento, que foi ele mesmo que inaugurou a perseguição aos homens do caminho, que se ele hoje estava ali, diante de tudo, de todo o passado dele, é porque ele tinha certeza do que ele estava falando, né? E aí ele começa a falar que o Messias chegou, que o Messias já veio, que esse Messias é o Cristo Jesus, e aí, né, como Emmanuel diz, uma bomba soltada que jogassem ali teria feito menos barulho do que essa revelação de Saulo, né? Então todos ficam assim, como é que pode? Uns que eram favoráveis a ele dizem, não, ele enlouqueceu, ele só pode estar louco, né? Outros que não gostavam dele, não, ele é um traidor, está blasfemando, né? E começa aquela confusão generalizada ali naquele recinto, né? O Emmanuel diz que ainda jogam cajados, os velhinhos lá jogando cajados com raiva, com ira, e aí um velhinho sábio, né, se levanta, lê um texto de Davi, né, comenta um pouco e termina a reunião dizendo, olha, se ele está louco, o tempo vai dizer, se ele não está louco, ele vai ser condenado, né, pelos homens, dentro da nossa lei, em outro tempo ele seria, se ele não fosse um dos nossos até então, ele seria condenado à morte, né? E aí o velhinho acaba aquela reunião, né, em que houve essa grande confusão, e o Saulo, ele sai de lá muito triste, né? Ele sai de lá tendo aquela primeira sensação, né, de que, poxa, as pessoas que ele achava, como sempre, que ele iria acabar convencendo, né, todo mundo com aquela palavra, com o verbo ardente. E ele mostra também outra característica, quando o velhinho encerra, ele não aceitava não ter a última palavra. Né? Foi assim no caso de Estevão, que ele queria, porque queria debater com Estevão e convencer Estevão do contrário e sair vitorioso daquele embate com Estevão, quanto com o velhinho. Ele não se conformava em o velhinho ter encerrado a reunião e não ter dado a oportunidade dele debater, dele convencer a todos que realmente Jesus veio e naquilo que ele acreditava. Ele dizia, não, eu vi Jesus, né? Eu não estou ficando louco, eu vi Jesus e ele realmente é o Cristo ressuscitado, né? E começou a contar tudo aquilo que as outras pessoas tinham visto, o Estevão, tal, tudo verdade, e ele queria convencer todos aqueles. E aí a gente começa a refletir também sobre isso, né? Quando a gente conhece uma doutrina nova, por exemplo, quando a gente conhece o Espiritismo, eu lembro de quando eu tive o primeiro contato com o Espiritismo, a gente fica tão maravilhado que quer sair convencendo todo mundo, que quer sair dizendo para todo mundo, olha, não existe a reencarnação, o Espiritismo prova, isso não é assim, né? Cada um tem o seu tempo de se convencer e de amadurecer. E o Saulo, ele ainda não entendia isso, e graças a Deus, Deus, claro, programou tudo, ele vai ter mestres que vão dizer esse caminho para ele, para que ele se prepare melhor e não saia lançando sementes onde elas não vão florescer, né? Onde elas não vão frutificar. Então, ele sai dali, ele chora depois, né? E vai e conversa com o Ananias, e o Ananias diz justamente isso para ele, Saulo, você precisa se preparar, você precisa se recolher, você precisa, ele dá uma bela lição, né, dizendo que ele teria que rever, né, por tudo que ele tinha um passado que demonstrava justamente o contrário daquilo que ele estava tentando provar, que ele precisaria provar com o exemplo dele, nessa mudança dele seria o maior exemplo que ele podia dar da boa nova, mas que para isso ele precisaria se concentrar, ele precisaria se recolher, ele precisaria refletir. Cito o exemplo de Jesus, que passou 30 anos se preparando para em 3 anos se revelar. Cito o exemplo de João Batista e de outros, de Davi, né, que precisou se recolher, né, olhar para dentro de si, como ele passou aqueles 3 dias se preparando na sua cegueira, né, sua cegueira física e moral. Ele precisaria de um tempo maior para
reunir esforços, reunir exemplos, e através da sua transformação, como Jesus foi um exemplo vivo em tudo que ele falava e principalmente fazia, o Saulo também teria que ser esse exemplo vivo para que ele conseguisse convencer as pessoas. Do caso contrário, seria tirar sementes onde os pássaros levam, né? Cair ali nas pedras, onde não iria se firmar todo aquele pensamento e tudo aquilo que o Saulo queria pregar. E o Saulo entende. Então, ele vai para uma reunião cristã, e aí também ele percebe a diferença entre a reunião cristã e a reunião dos judeus, né? E ele começa a olhar aquela reunião também com olhos diferentes, porque quando ele foi para a igreja do caminho, ele não queria olhar, né? O mano deixava, não, ele não queria encarar aqueles velhos leprosos, aquelas crianças mal vestidas, aquelas crianças paralíticas, aquelas pessoas doentes, ele não queria encarar. E pela primeira vez ele olha com um olhar de amor para aquelas pessoas, ele entende o verdadeiro significado da palavra irmão, porque um chama o outro de irmão, né, que eles percebem que todos são uma grande família, que eles se ajudam e que eles se tratam como irmãos, coisa que ele não tinha na sinagoga, né, que eles iam muito pelos interesses. Se Saulo tinha alguma coisa para dar, ótimo, Saulo é meu amigo. Se Saulo não tinha, não serve mais de nada. E ele percebeu que isso não existia ali, que eles estavam ali um para ajudar o outro como verdadeiros irmãos. Por isso que eles se tratavam como irmãos. E dentro dessa fala de Ananias, ele lembra de quem? Do Gamaliel. E aí, né, vem por intuição o Gamaliel, e ele entendia que o Gamaliel iria lhe dar o suporte para essa nova vida que ele começava. Então, ele resolve procurar o Gamaliel, lá na cidade onde ele estava, e para terminar nesse capítulo, ele toma essa resolução e vai atrás do Gamaliel, né, rumo ao deserto já de maneira simples, né, ele só acompanhado com mais 2 pessoas, e ele vai a pé para vivenciar essa nova condição que ele estava e a sua nova fé. Então, ele já sai ali de maneira simples para encontrar Gamaliel, que certamente o iria ajudar, e deixa Damasco, né, condizente com a sua nova realidade e com seus novos propósitos. Né? E aí a gente vai para o Michel vai fazer os comentários e mais um pouquinho da transformação de Saulo, com o capítulo 2, o tecelão. É com você, Michel. Vamos lá, então, né? Fazer alguns comentários ainda desse capítulo. Logo no início, quando Saulo está, né, lá ainda cego, na pensão, em que ele pede a Jesus lhe clareasse a mente atormentada pelas ideias de angústia e desamparo. Então, apesar da fé dele, ele orava e pedia para não ser desamparado. Ou seja, não é errado pedir, mas saber pedir. Então, pedir e obtereis nesse sentido, né? E aí quem vem, né? Ananias. Eu fico imaginando, a gente não tem relatos, né, do outro lado, né? Ananias, sabendo que Saulo está perseguindo ele, em determinado momento, Jesus chega para Ananias e fala, volte, né? O que será que Ananias pensou, né? E a gente fica pensando também uma coisa, né? Jesus falava diretamente com Ananias, né? Então, olha a envergadura, né, de moral desse espírito, né? Quando Ananias ele cura, né, Saulo, a primeira atitude de Saulo é agradecer, né? Então, a gente também não pode esquecer isso, né? Tem que aprender com isso, tá? E ainda em relação a Ananias e Saulo, quando eles estão conversando em relação a... O Saulo quer logo conhecer, né, o Evangelho. E tinha o Evangelho de Mateus, né? Então, ele fala, os interessados fazem dos pergaminhos, né? Então, imagina a dificuldade, né? Naquela época, provavelmente, uns 99% da população era analfabeta, né? Como é que ia ter acesso a essas informações, né? Então, olha como hoje nós temos muito mais acesso à informação, a conhecimento, o que também aumenta a nossa responsabilidade, né? E aí, para finalizar o capítulo, né? A Gilmara já falou que ele vai em busca do Gamaliel, né? Que é como um pai para ele, né? Para se aconselhar. E ele vai a pé. Então, ele está aqui 240 quilômetros, tá? No deserto. Aproximadamente 48 horas, né? De caminhada, né? Direto, tá? Tá, vamos ver então o próximo capítulo.
que é o tecelão, né? Agora o Saulo é transformado, né, num tecelão. Depois dessa viagem, né, 240 quilômetros, ele chega a Palmira como um simples beduíno. Claro que não era só ele que andava, né? Todo mundo ficava, não tinha outra forma de locomover. O pessoal andava de um lado para o outro, né? De uma cidade para outra. Então ele chega como beduíno do deserto, né? Não mais como doutor da lei. Quase sem dinheiro, ele se hospeda num quarto simples e começa a meditar, né? Então ele começa a pensar, tá só, sem parente, sem amigos, sem dinheiro, né? E aí uma profunda amargura ameaça invadir o coração, né? Mas repentinamente ele se recordou do Cristo, né? E aí essa lembrança gloriosa do Cristo, né, o acalma, né? Então ele mantém a confiança no Cristo e se acalma, né? Ele encontra Ezequias e Gamaliel, e o irmão de Gamaliel comenta, né, sobre o Gamaliel, né, que ele está diferente desde que retornou de Jerusalém. Ele se aposentou, né? Lembrando que ele se aposentou e foi para o deserto, né? Foi viver com o irmão. E aí ele passa dias e dias numa cabana abandonada, à sombra de algumas tamareiras, num dos muitos oásis que os rodeiam. Ele lê e medita num manuscrito sem importância, né? É assim que o irmão Ezequias fala sobre os escritos, né, de Mateus, Levi, né? Lembrando que Gamaliel ganhou, né, do próprio Pedro esses escritos, né, esses manuscritos. Imagina, devia ser muito caro, né, ter um manuscrito desse, né? Horas e horas de cópia, né, sem contar a dificuldade do papel, né? O Ezequias nota que o Gamaliel está completamente desinteressado de práticas religiosas, mas por que ele fala de práticas religiosas? Porque é o que ele conhecia, né? Então, na verdade, Gamaliel estava muito próximo de práticas religiosas, mas não para Ezequias. Vive como alheio no mundo, fala em visões do céu, né? E ele refere-se constantemente a um carpinteiro que se transformou em Messias do povo. Novamente, né, os judeus falando em carpinteiro, né? Então, eles não falam, obviamente, nunca o Messias, né? Sempre é aquele carpinteiro que morreu no meio de dois ladrões. É uma morte infame, né? Se ele morreu com a pior morte que tinha na época e no meio de dois ladrões, né, o que as pessoas iriam pensar, né? Então, a própria família de Gamaliel não entende e não aceita suas novas convicções religiosas, né? A Gilmar mesmo falou, né, agora. E nossas famílias? Né? São todos a mesma religião, né? Mãe, pai, tio, primo, prima, amigos, todos da mesma religião, né? Muito provavelmente não, né? Então, o que fazer? O que fazer é aceitar, não tentar impor, não brigar, não polemizar. Se alguém pergunta para você do espiritismo, né, dá a sua versão, né, explique o que você entende, né? A gente obviamente não sabe tudo, mas explique um pouco, né? Mas não vai ficar tentando falar, né, como o espírito exaltado, né? Kardec fala, né, sobre o espírito exaltado, que causa mais mal do que bem a doutrina, né? A doutrina espírita não precisa de defesa, né? Ela se defende por si própria, pela lógica dela. Então a gente não tem que se preocupar com isso. Devemos divulgar, como estamos fazendo, mas sem se ficar preocupando em impor, brigar com quem quer que seja, né? E aí Saulo encontra finalmente Gamaliel, né? Imagina a cena, né? Então Gamaliel era o mestre de Saulo, era um segundo pai para ele. Eles falaram longamente das saudades, do sucesso de Jerusalém, dos amigos distantes. E aí Saulo relata o ocorrido às portas de Damasco. Olha a diferença, né? Quando Gamaliel vai embora, Saulo praticamente fala que ele está caducando, né? Não aceita. Mas ainda assim ele respeita muito Gamaliel, né? Tanto é que Gamaliel é o advogado dos cristãos, né? Se não fosse Gamaliel, o que teria acontecido com os homens do caminho, né? Então a importância de Gamaliel para a história, né? A gente nem sabe, né? Então, Gamaliel fala, então, que realmente não se enganou a respeito do Salvador. Então, ele realmente percebe, é tudo verdade, né, que eu estou estudando, né? E fala a Saulo que é chegado o momento de trabalhar por quem é maior que Moisés. Nós sabemos, né, nós acreditamos que Jesus
por ser, né, o ser mais perfeito, está lá no Livro dos Espíritos também. Qual é o ser mais perfeito que Deus tem nos mostrado, nos enviado, né? A resposta é simples, Jesus, né? Então, nós sabemos disso. Então, se é superior a todos, e ele é o responsável por esse planeta, né, certamente que Moisés não veio sem seu aval, né? Então, certamente que Jesus enviou Moisés, né? Então, naquela época, né, os cristãos e os judeus, havia muita briga, muita contenda, né, muito problema. Mas certamente entre Jesus e Moisés nenhum. Então ele fala a Saulo que vai chegar o momento de trabalhar porque é maior que Moisés, né? Ora, já está profetizando, né? Então Saulo conta das suas dificuldades, da pregação de Damasco e pede ajuda a Gamaliel em como prosseguir, né? E aí Gamaliel, né, vai aconselhar Saulo, né? Então ele fala que a lição do mestre é grande demais para que seus discípulos estejam à espera de dominações políticas ou de altas expressões financeiras em seu nome. Então, ou seja, não há privilégios a quem segue Jesus, nem vantagens políticas financeiras, né? Então a gente não pode ficar esperando. Ah, já que vou seguir Jesus, então eu vou ter vantagens sobre o irmão que não segue Jesus, né? Para nós e um ateu ou um católico, um budista, né? Jesus nos enxerga da mesma forma, não tem diferença nenhuma. Nós que fazemos essa distinção, mas para Jesus certamente não vê diferença para nós, para um ateu, né? Então, e aí ele continua falando: se ele que era puro e inimitável por excelência andou entre sofrimentos e incompreensões deste mundo, não é justo aguardemos repouso e vida fácil em nossa miserável condição de pecadores, né? Então, essa advertência até hoje serve para nós, né? Enquanto está tudo bem, ótimo, né? Aí na primeira dificuldade, né, já começa a reclamar, né? Então a gente faz muito isso, né? Vamos aos poucos. Também aos poucos, né, Gilmar? A gente também não vai mudar completamente de uma hora para outra, né? E aí Gamaliel continua: nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é o Evangelho de Cristo Jesus. Olha que interessante. Então, a terra prometida não é um local, é uma filosofia, é uma doutrina, né? É o Evangelho. Interessante essa forma, né? Como é que Gamaliel chegou nisso, né? Gamaliel também ele era um grande sábio, né? É preciso, pois, marchar sem repouso e sem contar os obstáculos da viagem. E vives uma fase em que todo trabalho enérgico se faz indispensável, né? Então, o que Gamaliel está falando? Sobreviva do seu próprio trabalho. Nós vamos ver daqui para frente, né? E Saulo, depois de transformado em Paulo, ele sobreviveu do próprio trabalho muitas vezes, né? Muitos anos. E ele fala: ganhavas dinheiro na vigilância dos outros, mas Deus te chamou à verificação dos teus próprios desvios, como chamou a mim mesmo, como chama todos nós, né? O problema é de trabalho, de esforço pessoal, né? Agora que te candidatas a servir o Messias na Jerusalém da humanidade, é bom que voltes a ser modesto tecelão, né? Então, Saulo estava acostumado, né, a ser um doutor da lei, e qual que era o trabalho dele, né? Ele vivia de fiscalização, né, se as pessoas estão fazendo o correto, seguindo a lei corretamente, na lei de Moisés, né? Agora não, né? Ele vai ter que seguir como tecelão. E a Gamaliel continua: as tarefas apagadas são grandes mestras do espírito de submissão, né? Então, como é que a gente recebe no nosso trabalho, na nossa vida, né? no, na nossa religião, uma tarefa apagada, que a gente considera apagada, né? Uma, uma tarefa subalterna, né? Encher copinho, né, de água, né? Controlar a entrada, controlar a fila, né? São tarefas que muita gente acha que é subalterna, né? Como é que a gente recebe quando tem uma tarefa dessa, né? Toda tarefa é útil, né? Todo trabalho honesto está selado com a bênção de Deus, né? Gamaliel fala isso para ele. E então Saulo tem uma série de resoluções, né? O que ele fala?
Aprenderei de novo o caminho da vida. Encontrarei no ruído do tear os estímulos brandos e amigos do trabalho santificante. Conviverei com os mais desfavorecidos da sorte. Penetrarei mais intimamente nas suas amarguras de cada dia. Em contato com as suas dores alheias, hei de saber dominar meus próprios impulsos inferiores, tornando-me mais paciente e mais humano. Então, olha o que ele tem que fazer. Tem que se tornar mais paciente e mais humano. E ele vai saber disso, vai entender isso quando ele conviver com outras pessoas. Então, Gamaliel diz a Saulo que pedirá ajuda ao irmão dele, né, que tem algumas tendas no deserto, e que ele poderia trabalhar numa dessas tendas. Né, mas que não vai informar quem é ele. Não vai falar, ó, esse aqui é o doutor da lei, né? Não. Mas, assim, ó, é uma pessoa, né, que está precisando. Gamaliel tinha razão. Não era lícito rogar o favor dos homens quando Deus lhe havia feito o maior de todos os favores, iluminando-lhe a consciência para sempre. Gamaliel tem a Continuando aqui, Gamaliel tem a cópia do Evangelho de Mateus dado por Pedro e a oferece a Saulo. Pode ser útil no futuro, né, quando ele voltar a Jerusalém e apresentar a cópia a Pedro. Né? Então, é interessante. Né? Gamaliel, ele tem realmente uma mediunidade de presciência grande. Né? Ele vai falando para Saulo algumas coisas. Né? E ele tem mais 3 cópias. Né? Então, o que eu vi aqui é o seguinte: o Evangelho, né, em pouco tempo, estava sendo copiado e distribuído, mesmo a muitos quilômetros de distância. Né? Eles estavam ali a 240 quilômetros de Damasco, que já é longe de Jerusalém, onde tudo ocorreu. Né? Então, nós vemos a preocupação desde o início de manter a palavra, de distribuir a boa nova, mesmo com dificuldades. Né? E hoje, né? Hoje nós temos a nossa mão tudo de graça. Né? Então, não podemos perder a oportunidade. Né? Nós temos hoje a doutrina espírita inteira em arquivos gratuitos na internet, em PDF, né? As obras ditas básicas, né? As obras de Kardec, né? Estão todas lá, né? A Revista Espírita também. Então, nós temos todas as obras de Kardec, né? A um clique de distância. Né? Podemos hoje ler, estudar com muito mais facilidade, né? Também aumenta a nossa responsabilidade por causa disso, né? Interessante, né? Que eles têm, em algum momento do livro, né, mais para frente, como eles têm cópias diferentes, eles começam a comparar as versões, né? E começam a ver se é correto ou não. Né? Interessante também isso, né? A necessidade de ter várias cópias, né, para não se perder. Até porque ter uma cópia dessa, né, você poderia alguém retirar de você, né, uma cópia dessa, né? Gamaliel continuava, né, solícito, falando: Vejo-te no futuro dedicado a Jesus, com o mesmo zelo ardente com que te conheci consagrado a Moisés. Se o mestre te chamou ao serviço, é porque confia na tua compreensão de servo fiel. É a mesma coisa, basicamente, que o Estevão falou. Né? Quando eu estava lá quase morrendo, o que o Estevão fala? Né? Que ele não conhece Jesus. Quando conhecer, né, ele conhece Moisés, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, vai definir da mesma forma. Né? Exatamente o que nós vamos ver nos capítulos seguintes. Então, Gamaliel já tem essas palavras proféticas. Está profetizando ali. Né? Continuando, né? Gamaliel fala: Nesse labor, se topares em compreensão e luta em Jerusalém, não desesperes nem esmoreças. Semeaste por lá certa confusão nos espíritos. É justo, recolhas os resultados. Né? Então, o que a gente diz hoje em dia, né? Olha, você faz isso, na próxima encarnação você vai ver a colheita, né? Cuidado, né? Olha, a colheita pode vir nessa mesma encarnação, né? Como está acontecendo com Saulo. Então, essa história, na próxima encarnação vai acontecer tal coisa, a gente não sabe, né? Pode ser que a colheita venha, né, no dia seguinte já. Então, Ezequias diz que Saulo poderá trabalhar ali mesmo na cidade, mas Saulo prefere o deserto, né? Ele quer realmente se isolar para meditar bastante. Então, Gamaliel explica: a
situação, explica para Ezequias, que a situação não é apenas de necessidade pecuniária, é também de carência de meditação nos problemas mais graves da vida. Bem sabemos que os profetas e homens de Deus foram aos lugares ermos, a fim de sentir as reais inspirações do Altíssimo, antes de ministrarem com eles a santidade da palavra. Então, Ezequias indica o oásis de Dan, distante mais 50 milhas, onde estão Áquila e Prisca, né? Casal que permanece apenas um mês. Há tendas próprias, casa confortável e teares indispensáveis ao serviço. Então, ele apresenta Áquila e Prisca, né? São trabalhadores, né? E aí Saulo chega e recebe um bem a Saulo. Saulo, o que que Saulo logo observa em relação a Áquila e Prisca? O respeito, o mútuo, né? Os dois se respeitavam. Por que que é importante a gente falar sobre isso, né? Porque naquela época, né, a mulher era muito relegada em segundo plano. E ali não, né? Eles são um casal que tem respeito mútuo um pelo outro. A perfeita conformidade de ideias, a elevada noção de deveres, que lhes caracterizava as menores atitudes, e as palavras jamais incidiam em maledicência ou frivolidade. Eles não perdiam tempo, né? E Átila, então, ajuda Saulo no trabalho, logo no início. Saulo tá meio que enferrujado, né? Anos e anos só vivendo, né, como doutor da lei, né? Só lendo e falando para os outros como fazer alguma coisa, né? E agora vai ter que trabalhar mesmo, botar a mão na massa, né? E aí, em determinado dia, o casal desenrola um pergaminho e ficam inquietos, né? Então, o Saulo pergunta se é sobre o Evangelho de Jesus, e aí Átila explica que copiou em Jerusalém, antes de partir por causa das perseguições, aquele evangelho. E cada um tem um evangelho, e eles conferem os textos, né? Então, é interessante que a gente já vê, né, a necessidade e a preocupação de não adulterar os textos. Posteriormente, né, a gente vê que não há adulteração, há muita desinformação, na verdade, né? Então diz, se ele conhece Saulo de Tarso, famoso perseguidor dos cristãos, né? E ele fala, talvez o próprio Saulo, segundo creio, não pudesse saber as atrocidades cometidas pelos homens inescrupulosos que tinham suas ordens, porque as perseguições foram de tal natureza que, como irmão do caminho, não posso admitir que um rabino educado pudesse assumir a responsabilidade pessoal de tantos feitos iníquos. Ou seja, ele foi perseguido, mas ele defende, né? Defende Saulo. Foi assim, olha, não é possível que uma pessoa educada, né, poderia aceitar essas perseguições. E a gente viu que aceitava sim, né? Por isso que então diz, é claro que o Rabino de Tarso não podia conhecer todos os crimes cometidos em seu nome. O próprio Simão Pedro, na véspera de partirmos, ocultamente à noite, nos afirmou que ninguém devia odiá-lo, porque, não obstante o papel que representou na morte de Estevão, era impossível fosse o mandante de tantas medidas odiosas e perversas. E aí Áquila conta das perseguições, de como ele, e aí por isso que foram encarcerados, os bens confiscados. O pai foi libertado, mas já morreu no dia seguinte, depois de grandes maus tratos, né? E aí pergunta, né? O Saulo pergunta, e o que você pensa de Saulo? Perguntou, né? Aí que vem, né, a grande lição para a gente. Átila responde sem titubear. O Evangelho manda considerá-lo um irmão extremamente necessitado da luz de Jesus Cristo. Ele continua: nunca ouvi, mas, temendo as iniquidades praticadas em Jerusalém, aqui vim parar em fuga precipitada, e tenho orado a Deus por ele, esperando que um raio do céu o esclareça. Não tanto por mim, que nada vale, mas por causa de Pedro, que considera um segundo pai muito querido. Quem estava rezando por Saulo? Os cristãos rezando por ele, né? Ele pede em prece pelo perseguidor, né? Então nós também, né, um grande ensino, devemos orar em favor dos perseguidores, né, e dos ditos obsessores, né? É muito comum colocar a culpa nos obsessores, né?
Obsessor não é aquele espírito que veste preto, que é eternamente mal, né? Muito cuidado com isso, né? Obsessor pode ser alguém que esteve do nosso lado, né? É dito ainda que Pedro pediu que rezassem por ele na igreja de Jerusalém, né? Então, o próprio Pedro pediu que rezassem pelo Saulo, né? E Saulo não sabia disso, né? O ex-rabino modificaram o próprio aspecto, mas não apenas o físico, né? Por isso que eles não reconhecem. A solidão, as disciplinas austeras, o tear laborioso, lhe haviam enriquecido a alma de luz e serenidade. Entendera finalmente aquela paz desconhecida que Jesus desejara aos discípulos. Sabia agora interpretar a dedicação de Pedro, a tranquilidade de Estevão no instante da morte, o fervor de Abigail, as virtudes morais dos frequentadores do caminho, que perseguira em Jerusalém. Então, finalmente, ele entende, né? A gente vê nos capítulos anteriores que Saulo não entende. Como que os cristãos podem ter aquela calma? Ele até entende de forma errada, né? Ele chama de covardia, né? Mas ele começa a entender, né, essa calma dos cristãos, né? E aí passa um ano de trabalhos, né? Gamaliel morre e Saulo está cada vez mais amigo do casal, né? E aí um dia Saulo se revela como ex-perseguidor, né? E ele fala: se muito errei, hoje muito necessito. Na sua misericórdia, Jesus rasgou a túnica miserável das minhas ilusões. Os sofrimentos regeneradores chegaram ao meu coração, lavando-o com lágrimas dolorosas. Perdi tudo que significava honrarias e valores do mundo, por tomar a cruz salvadora e seguir o mestre na trilha da redenção espiritual. Então, Áquila o abraça, né, e Saulo sente afinidades fraternas, como não sentia antes, como o famoso doutor da lei, né? Como a Gilmara falou, né, ele entende esse conceito de irmão, né? Sentia-se mais distanciado do orgulho, do amor próprio, das ideias amargas, dos remorsos terríveis. Cada gota de pranto era um pouco de fel que expungia da alma, renovando-lhes as sensações de tranquilidade e de alívio, né? Então, nada é por acaso. Ele precisava de anos ali no deserto para adquirir paciência, refletir nos erros, né, que ele cometeu, para meditar e abrandar o coração, né? Já que ele não tinha mais Abigail ao seu lado, né, para abrandar o coração, como a gente viu. E a Átila diz: não falemos do passado, né? Comentemos o poder de Jesus, que nos transforma por seu amor, né? Então, bem claro, né? Muitas vezes a gente tem que deixar o passado de lado, né? Seguir trabalhando. Ou mais uma grande lição desse livro para a gente. Após 3 anos, eles voltam a Palmira, sendo recebidos pela família de Gamaliel. E aí se separam, né? Áquila e Prisco vão a Roma e Saulo decide voltar a Damasco. E assim termina o capítulo, né, Gilmara? Então é isso. Então aguardo seus comentários. É isso aí, né? Mostrando como foi importante esse tempo que Deus passou ali no deserto. E como foi uma bênção também para ele estar ali junto desse casal, né? Do Áquila e da Prisca. As pessoas também espiritualizadas, né? Também seguidoras do Evangelho de Jesus, que passaram pela perseguição. E mais uma vez, né, Michel, quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais eles se dispersavam pelo mundo e difundiam a doutrina, né? Então, o que achavam que estava fazendo mal, na verdade, estava fazendo bem. Então, olha como já estava longe, como esses pergaminhos iam, né, sendo manuscritos e passados para vários locais, né? Até num deserto, né, num oásis no deserto, estava lá, né, Áquila e a Prisca estudando os evangelhos de Jesus, né? E aí o Saulo tem a oportunidade de viver também com pessoas que acabaram sofrendo a perseguição dele. Ele já sabia isso, né? Ele sabia de todo o mal que ele tinha feito, inclusive ele fala isso quando ele tem a primeira oportunidade de falar lá no Sinédrio, já depois da transformação dele lá em Damasco. Mas ele sentiu de perto as dores dessas pessoas. E o mais interessante é que ele também percebeu que as pessoas não guardavam
rancor dele. Pelo contrário, viam ele como uma pessoa que não conhecia o Cristo e que rezavam por ele, né? Então, é mais interessante isso, de ver como essa transformação faz com que a gente não julgue o outro e deixe esse julgamento para quem de verdade conhece toda a trajetória, que é Jesus, que é Deus. Né? Então, Deus tinha o propósito dele na vida de Saulo, e quem era eles para julgar? Né? Então, ele disse, se Jesus morreu na cruz, né, e não julgou nenhum, nem condenou ninguém, por que eles iriam condenar? Então, eles percebiam que quanto mais a pessoa estava ali perseguindo, mais distante de Jesus ela estava, e mais necessitada de entendimento e de oração ela era. Então, como o Michel falou, várias pessoas rezando ali pela conversão do Saulo, né? E isso tudo, claro, que contribuiu para que ele abraçasse essa missão, né, para que ele seguisse, porque ele podia não seguir, ele podia não atender tudo isso, mas estava lá Abigail, né, o Estevão, e tantos os desencarnados quanto os encarnados, rogando a Deus que ele aceitasse Jesus, né, e aí realmente ele abraça. Então, para mim, esses 2 capítulos, a reflexão que eu fico mais forte é de quanto a gente precisa reunir os nossos caquinhos, né? Depois de conhecer a Boa Nova, para a partir de ter essa fé firmada primeiro em nós, né? Para que depois a gente possa divulgar ela, né? Como o Ananias fala e como o Gamaliel que praticamente repete, né? Assim, os conselhos do Ananias, para que a gente consiga demonstrar pelo exemplo, né? A transformação, como tem inclusive no Evangelho, o verdadeiro espírita, né? Se revela pela transformação de si mesmo. Então, é necessário muitas vezes esse recolhimento, né? Em fases e fases da nossa vida, a gente parar um pouquinho, refletir, amadurecer, analisar o que já se passou, como ele fez, né, parar está ali acontecendo e planejar um futuro para dar passos certeiros, para não vacilar, né? E aí sair pregando de acordo com o que a gente já consegue viver, até porque fica uma coisa mais sincera, mais verdadeira. É claro que a gente ainda não consegue viver tudo que a gente fala, né? Mas a gente está no caminho, né? A gente precisa estudar e ter essa consciência também que ainda somos falíveis e que todos nós que estamos aqui estamos sujeitos a falhas, né? E essa transformação, ela vem gradual. O que a gente precisa é ter essa vontade firme de continuar sempre perseverando e tentando ser melhor, né? Hoje do que fomos ontem. Então, para mim, a mensagem assim, mais forte nesse capítulo, nesses 2 capítulos, né, que um acaba complementando o outro, que é esse recolhimento do Saulo, e essa transformação, esse tempo de burilamento, de reflexão, para a partir dali ele também ter força para enfrentar tudo que ele vai vir a enfrentar, que a gente vai começar a ver nos próximos capítulos, né? Ele também não estava preparado para receber, para colher, né, o que ele plantou. Ele precisava também se fortalecer e ter a fé dele fortalecida para enfrentar todas as renúncias e tudo que vai passar daqui por diante e se manter firme na fé dele, né? E realmente testemunhar essa transformação. Sem esse período, acredito que ele não conseguiria, né? Talvez ele não conseguisse se manter firme ali, ou, sei lá, acabar o homem velho se sobressaindo em relação a essa transformação, né? Dele ter essa tranquilidade, essa paz para seguir ali. Então é isso. Próxima semana, como o capítulo é um pouquinho mais extenso, acredito que a gente só consiga falar do capítulo 3, que é lutas e humilhações, né? Um capítulo bem grande, com muitas reflexões também. E vamos partindo para o encerramento do nosso estudo da noite. Né? Michel, quer fazer mais alguma consideração? Não, isso mesmo, bem lembrado, né? A gente vai falar apenas do capítulo 3, depois apenas do capítulo 4. São os 2 maiores capítulos, né? E depois a gente volta a fazer nas próximas semanas 2 capítulos por vez, né? Isso. Então é isso, Gilmar. Então vamos lá para a nossa prece final, né? Encerrar o nosso estudo da noite. Obrigada, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, por mais essa oportunidade de conhecermos, para entendermos como devemos agir, para pararmos, refletirmos sobre tudo aquilo que passamos, sem nos determos,
nas coisas ruins que já praticamos, mas sabendo que com o Senhor conseguiremos muito, conseguiremos vencer a nós mesmos e conseguiremos espalhar um pouquinho do seu amor pelo mundo, principalmente através dos nossos exemplos e dos frutos que possamos deixar nesse mundo. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade de poder partilhar um pouco dos seus ensinos através das vivências, dos seres que vieram antes de nós, que sofreram e que lutaram para a divulgação do seu evangelho. Obrigada, espiritualidade amiga, que nos permite transmitir essa mensagem na medida dos nossos conhecimentos, da nossa evolução moral. Obrigada aos nossos mentores, nossos anjos da guarda, por nos auxiliarem sempre na divulgação dessa doutrina, dessa mensagem de Jesus. Peço, Senhor Jesus, pelo planeta, por todos aqueles que sofrem as provações físicas e morais, por todo esse momento que a Terra atravessa de transformação, e que essa transformação possa afetar os nossos corações, para a partir da nossa mudança, conseguirmos mudar também o planeta. Obrigada, Senhor, abençoa todos os teus filhos, nutrindo e alimentando a semente do amor que tem dentro de nós. Permanece conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Tchau, pessoal, até a próxima semana. Tchau, Michel. Tchau, tchau. Obrigado, Gilmara. Até mais. Até mais.